Meus irmãos, nós estamos estudando uma série que eu intitulei Parasita. Essa série foi tirada do filme Parasita, né? A ideia, o título pelo menos, famílias norte-coreanas que são retratadas neste filme, uma família de ricos, pessoas bem posicionadas na sociedade, uma família que tem boas condições, abundância, e uma família pobre que vive no subúrbio, vive numa casa muito apertada e que não tem condições sequer de se alimentarem melhor. Essa família dos pobres, ela inveja a família dos ricos. Então, uma série de tramas nesse filme, uma narrativa cativante, e me levou a criar essa série Parasita para falar um pouco das coisas que nos parasitam. E já falamos de algumas delas, e hoje vamos falar de um dos principais e mais mortais parasitas, que é o pecado. Hoje o tema é esse, o parasita do pecado. Vamos ler então, abra aí sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4, versículo 7, apenas o versículo 7. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 4, versículo de número 7. Também vai ser projetado para você acompanhar daí da sua casa. Diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O pecado jaz à porta. O parasita do pecado. Irmãos, o pecado é um fato patente e latente. Não é preciso argumentos para mostrar a sua realidade. O pecado, ele é pandêmico. Na teologia nós falamos da universalidade do pecado, que alcançou toda a raça humana. As escrituras são claras em nos mostrar que nós nascemos em pecado, fomos concebidos em pecado. Teologicamente, isso se refere ao pecado original. O pecado é um fato da experiência, da observação e da revelação. É algo que eu sinto em meu próprio coração. É algo que eu provo nos meus próprios membros. Portanto, isso tem a ver com a experiência. Todos experimentam o pecado. O pecado, ele também tem a ver com observação. Porque eu vejo nos outros, até nos meus melhores amigos, nas pessoas mais piedosas, eu observo o pecado na vida deles. O pecado, ele tem a ver com a revelação, porque ele é revelado na Escritura. A Escritura, de maneira cabal, inequívoca, de maneira irretorquível, nos diz que nós somos, todos nós, pecadores. Não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e se afastaram da presença de Deus. O pecado tem a ver com a experiência, com a observação, com a revelação. O policial persegue, o médico receita, a lei o descobre, a consciência o condena e Deus o controla e o castiga. Ninguém, meus irmãos, está isento do pecado. Por isso, eu me refiro ao pecado como este parasita, o principal dos parasitas, que está aqui à porta, diz o texto que nós lemos. Ele está esperando para nos parasitar. E ele parasitou a primeira família da face da terra, a família de Adão e Eva.
e por conseguinte também os seus filhos. Essa família foi parasitada pelo pecado. E agora nós vamos ver um pouco sobre isso, a história de Caim. Eu quero me referir a Caim e ao seu pecado. Caim é o primogênito de Adão e Eva. Ele foi lavrador da terra. Abel, seu irmão, foi pastor de ovelhas. E diz então, no versículo 3, que ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele trouxe do fruto da terra. Não disse que foi a primícia. Muitos se fixam no fruto. Havia ofertas que eram dadas de fruto da terra também, e Deus aceitava, era do agrado de Deus, segundo a lei mosaica. Então não é bem porque ele deu frutos da terra, mas não diz que ele deu a primícia, e também não se refere bem à sua oferta. O que o texto nos diz é que a oferta de Caim foi rejeitada por Deus por causa do próprio Caim. Tinha a ver com o seu coração, tinha a ver com o seu pecado, não necessariamente com a sua oferta, embora não tenha sido a primícia, como foi a oferta do seu irmão Abel, registrada no versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Abel oferta das suas ovelhas, da primícia do seu rebanho, e Deus aceita de maneira que é agradável ao Senhor a oferta de Abel. Esse fato na vida de Caim, a rejeição da sua oferta, da sua própria pessoa, acabou gerando em Caim, meus irmãos, um sentimento de ódio pelo seu irmão. E ele passa, a partir desse sentimento, a arquitetar a morte do seu irmão. Ele passa a planejar a morte do seu irmão. Caim não suportava a ideia de que o seu irmão fosse melhor que ele. Ele não suportava a ideia de que Deus havia aceito a oferta do seu irmão e não a sua. Então, motivado pelo ódio, pela inveja, pelos ciúmes, coisas que dominavam o coração de Caim, ele comete o homicídio do seu irmão. Mata o seu irmão, tira a vida de Abel. Um homicídio premeditado. Olha como o pecado na vida de Caim o parasitou a este ponto de levá-lo a matar o seu próprio irmão. Vamos tirar algumas lições do pecado de Caim, de como o pecado nos parasita, de como ele se move em nós, de como ele pode nos levar a coisas terríveis. A primeira lição, meus irmãos, que eu quero destacar no texto, no versículo de número 7, é que o pecado te deprime. Primeira lição: o pecado te deprime. Leia aí comigo o versículo 6, aliás. Versículo 6: Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? A palavra hebraica aqui para irado, meus irmãos, a ideia é de que Caim estava queimando-se de cólera. O ódio queimava dentro de Caim, a ponto de que o seu semblante ficou transtornado. E aí o Senhor diz: por que se descaiu o teu semblante? Produziu ódio no coração de Caim, um espírito taciturno, desagradável, mal-humorado. Então essa expressão hebraica, descaiu o semblante, significa estar abatido, estar triste, prostrado. Ou seja, podemos hoje dizer deprimido. Ele ficou deprimido por causa desse sentimento de ciúmes, de inveja, de ódio pelo seu irmão, porque Deus aceitou a oferta do seu irmão e não aceitou a sua oferta. O pecado te deprime. A primeira lição, meus irmãos, o nosso semblante diz quem somos nós. O nosso semblante, vou repetir, diz quem somos nós. O semblante revela o coração, não tenham dúvida disso. Caim é o protótipo disso, de um semblante que revela
pensamento humano em oposição à revelação de Deus, a vontade humana em oposição à vontade de Deus, o orgulho humano em oposição à humildade de Deus, que Deus requer, o ódio humano em oposição ao amor divino, a hostilidade humana em oposição à comunhão. Tudo isso revelado num semblante deprimido, num semblante abatido. Este era o problema de Caim, o envenenamento das suas emoções e das suas atitudes. É a falta de uma boa atitude que desmantela a vida de muitas pessoas. É o que nós temos visto no meio dessa pandemia, pessoas que estão se deprimindo, envenenando a sua atitude, pessoas que estão sendo pessimistas, pessoas que de tão envenenadas na sua atitude se tornaram torcedoras do vírus. Meus irmãos, Caim tinha essa atitude divorciada de Deus. O problema estava no coração de Caim, não era na sua oferta, necessariamente, era nele. Deus rejeitou a atitude envenenada do seu coração. Porque assim como a água reflete o nosso rosto, assim também o coração reflete quem somos nós. Então o coração do problema é o problema do coração. Quando o nosso coração está enfermo, decaído, adormecido, impotente, é assim que nós estaremos, deprimidos pelo nosso pecado. E Caim, ele passa a ter uma atitude de valorização exacerbada de si mesmo. Este é o orgulho. O que contamina o coração? O orgulho. O orgulho que o impediu de oferecer uma nova oferta para ser aceita por Deus. Ele não teve essa atitude. Pelo contrário, ele se entrega a uma autocomiseração, a um descontentamento. E o que passava no coração de Caim era: eu não mereço isso. É o que passa no coração de muitas pessoas que se entregaram à depressão, que se entregaram ao seu próprio coração descontente. Uma voz interior que diz repetidamente: você merece mais do que isso. É por isso, irmãos, que ele se torna emburrado, arrogante, queixoso e acusador. Uma só palavra define essa atitude de queixa, de murmuração e de depressão de Caim: amargura. Caim se torna amargurado e por isso ele se torna deprimido. E é interessante nós vermos a relação do pecado, das más atitudes, dos maus hábitos com a depressão. Nós temos exemplos bíblicos, irmãos, de pessoas que se tornaram deprimidas por causa de uma atitude pecaminosa. O próprio Caim, aqui em Gênesis capítulo 4, ele se ira, ele se queima de cólera. Isso é uma atitude pecaminosa, e isso faz com que o seu semblante se decaia, ou seja, que ele fique triste, abatido e deprimido. Nós temos Elias, 1 Reis capítulo 19, ele se isolou, fugiu do problema, foi para o deserto. Lá ele pede para Deus a morte, dentro de uma caverna. Ele enfatiza o seu eu. Pessoas deprimidas são egocêntricas, egolátricas, elas se sentem o centro do universo, elas querem ser o centro da atenção, elas se sentem as pessoas mais injustiçadas da face da terra. Pessoas deprimidas são exageradas, pessoas deprimidas maximizam a sua dor. É isso que faz Elias. Ele diz: só eu fiquei, todos se dobraram a Baal. E Deus corrige dizendo: não, há 7.000 pessoas que não dobraram seus joelhos a Baal. Uma atitude pecaminosa, de fuga, de autocomiseração, de orgulho, levou Elias à depressão. Nós temos um salmista no Salmo 42, no Salmo 43, desesperado, conversando com a própria alma,
dizendo: porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Abatido, decaído, deprimido. Nós temos Jonas, que também revela atitudes pecaminosas que resultam na sua depressão, quando Jonas tem as emoções à flor da pele, como Caim. Desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. É isso que diz o capítulo 4 de Jonas. E ele pede para Deus, para que Deus tire a sua vida, e acrescenta dizendo: porque me é melhor morrer do que viver. A atitude pecaminosa, hábitos pecaminosos levaram Jonas à depressão. E o próprio Davi, no Salmo 32 que nós lemos no início, ele revela profunda tristeza, os gemidos todo dia do seu corpo, fraqueza, falta de motivação. Todas essas pessoas, irmãos, estavam deprimidas por causa de uma atitude pecaminosa. Vale lembrar que tanto a depressão originada por questões orgânicas, quanto as originadas por hábitos pecaminosos, elas têm soluções bíblicas. Mesmo que a pessoa se sinta deprimida, é preciso que ela viva de um modo bíblico e que agrade a Deus. A depressão jamais pode ser usada para desculpa, para você não cumprir os deveres como crente, de congregar, de participar, de ser generoso, de ser grato, de amar o Senhor. Primeira lição do texto: o pecado te deprime. Como está o seu semblante? Será que a sua tristeza não é por causa do seu pecado? Será que você não se sente injustiçado? Será que você não está como Caim, ouvindo aquela voz repetida no seu coração? Você não merece isso, você merece mais que isso, você se sente merecedor. Será que você reclama das suas provações e diz para Deus isso que você não merece? E a sua tristeza é em razão, a sua depressão é em razão de uma vida autocentrada? Pense nisso, meu irmão, porque o pecado te deprime. Segunda lição que nós tiramos do texto, Gênesis 4, versículo 7, é que o pecado te espreita. O pecado te deprime, mas o pecado também te espreita. Olha aí o que diz o verso de número 7, meus queridos irmãos: eis que o pecado jaz à porta. O versículo 7 de Gênesis 4 é um dos versículos mais difíceis de traduzir no hebraico, porque, veja, acompanhe comigo: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Parece que Deus está dizendo: olha, quando nós somos moralmente corretinhos, quando nós fazemos tudo certinho, aí Deus recompensa. Não é essa a ideia, porque você pode pecar fazendo a coisa certa. Você pode estar tão pecador quanto aquele que está fazendo a coisa errada, fazendo a coisa certa, porque depende de quê? Do coração, da motivação. No hebraico não é bem isso: faça as coisas certinhas que você será aceito. Na verdade, no hebraico aqui, e os tradutores chegaram a essa tradução, não estou criticando a tradução, mas eles chegaram a essa, porque foi a melhor maneira de transmitir. Mas no hebraico que Deus está dizendo: olha, Caim, eu vou traduzir aqui bem dinamicamente, né, fazendo a minha própria tradução. Caim, se você melhorar o seu semblante, porque a palavra aceito aqui é levantar, o semblante estava decaído, verso 6, levanta o semblante, levanta dessa tristeza pecaminosa, levanta dessa autocomiseração. Se você fizer isso, o pecado não irá te espreitar. E a ideia do pecado que jaz à porta é de um animal, uma serpente, um leão, que está à porta da sua casa, esperando você sair, para atacar você. O pecado é uma ameaça à porta da nossa vida, um animal à espreita, provavelmente na sombra, pronto para atacar, para ferir e para matar.
Deus está dizendo: o pecado é complicado, Caim. Por que Deus está dizendo isso para Caim? Porque ele já estava planejando matar o seu irmão. Verso 8 mostra isso. E Deus está dizendo: lá, deixa essa tristeza autocentrada, deixa essa autocomiseração, abandone o seu ego ferido, porque senão isso vai te levar ao homicídio do seu irmão. Caim não ouviu, e ele caiu nas garras do predador perigoso que é o pecado. Deus colocar o pecado como um animal, irmãos, que está à espreita na porta, uma besta, mostra a natureza destruidora do pecado. Só que é uma esperança para nós. Da mesma forma que o pecado está à porta, no primeiro livro da Bíblia, no último livro da Bíblia, Jesus está à porta também. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20 é um texto que é para a igreja, é para os crentes. Tem crente que Jesus está do lado de fora, e Jesus está dizendo: abre a porta, porque o pecado também está na porta. Olha que interessante, enquanto o primeiro livro diz que o pecado está à porta, o último livro, cheio de esperança e de vitória, diz que Jesus também está à porta. O pecado, irmãos, é o pior dos sofrimentos, porque ele é a causa do sofrimento. O pecado é a pior morte, porque ele é a causa da morte. O pecado é pior que o inferno, porque no inferno não tem como se gloriar no pecado. Ele é esse animal predador, ele está à espreita da sua vida e da minha vida. Duas lições que nós já aprendemos: o pecado te deprime, o pecado te espreita. Vamos para a terceira lição? Eu espero que você esteja anotando aí no seu caderno, porque quem anota não esquece. Terceira lição: o pecado te deseja. O pecado te deseja. Aí a parte final do verso 7 diz: o seu desejo do pecado será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Desejo aqui em hebraico é avidez. A avidez que um homem tem por uma mulher, a avidez que uma mulher tem por um homem, mas também a avidez, dentro da figura que Deus está usando aqui, falando com Caim, a avidez de um animal selvagem para devorar sua presa. Irmãos, eu gosto de ver com o Johan esses programas da NetGill de animais, dos leões atrás das suas presas, das cobras atrás das suas presas. É impressionante a avidez. Eles não desistem da presa, eles perseguem, espreitam a presa até o final. E é isso que o texto está dizendo: o pecado nos deseja com avidez, como um animal deseja a sua presa. O maior desejo do pecado é esse, nos dominar. Ele é uma fraude, porque ele promete prazer, mas ele paga com desgosto. A propaganda do pecado é liberdade, mas na verdade ele escraviza. Ele levanta a bandeira da vida, mas o seu salário é a morte. Ele oferece um aroma sedutor, mas o seu cheiro é de enxofre. E ele vai seduzindo aos poucos, porque ele é um animal selvagem que conhece as fraquezas da sua presa. Então, aos poucos, ele vai seduzindo. Por isso que todos nós lidamos com o pecado dentro de uma zona básica de conforto. Inicialmente é desconfortável pecar, mas depois se torna confortável quando nós já estamos nessa zona de conforto. Ninguém salta de uma vez para as formas extremas de pecados, mas aos poucos nós vamos sendo impelidos. Por isso que o pecado gera em nós um processo de erosão, que aos poucos vai sucumbindo
as nossas resistências. E uma vez que nós abrimos a porta, Ele está à porta. Não perca essa figura. Ele está à porta. Quando nós abrimos a porta do pecado, ele se torna um hóspede muito, muito difícil de ser mandado embora. É como os pombos, né? Os pombos urbanos, nós temos aqui na nossa igreja, como é difícil eles irem embora. Eles não vão embora. Eles sujam a porta do templo. Eles são ratos de asas, são extremamente sujos, transmissores de doenças seríssimas. E a gente não pode matar, né? Mas como é que tira essa praga daqui? É um hóspede indesejado, um hóspede que não convidamos e muito difícil de ir embora. Assim é um pecado. Mas quando a gente fala de pecado, não pense que ele é algo autônomo a você. Por isso que o texto diz: cumpre a ti dominá-lo. Quem é o pecado? É você. É você. Por isso eu quero fazer uma correção aqui teológica. Muitas pessoas dizem assim, um dia desse alguém no Facebook, um debate comigo, disse assim: a Bíblia diz que nós temos que amar o pecador e odiar o pecado. Só se for a sua Bíblia. Porque a Bíblia de Deus não diz isso não. A Bíblia diz que Deus odeia o pecado e o pecador. Deus odeia. Agora há pecadores que são cobertos por Cristo. Aí é diferente. Esses pecadores arrependidos são amados pelo Senhor, porque Cristo cobriu na cruz o pecado deles, pagou pelo pecado deles. Então, cuidado com essa frase perigosa, melindrosa, que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecador. Nós vimos 3 lições. O pecado te deprime, o pecado te espreita e o pecado te deseja. Agora, à guisa de conclusão, de terminar o nosso estudo, eu quero fazer 3 rápidas aplicações de tudo isso que nós vimos. A primeira aplicação é: o pecado vai levar você mais longe do que você quer ir. Ele não é algo passageiro e superficial. Os seus efeitos são profundos e duradouros. Você vai com ele até a sepultura. Não adianta. Então muitas pessoas, elas passam a vida toda chorando por causa de uma decisão que tomaram errada na vida. Esse é o caminho de todos nós. O pecado leva você mais longe do que você quer. Segunda aplicação é que o pecado vai te reter mais tempo do que você quer ficar. O pecado, ele tem desdobramentos. Ele começa como um fiapo de linhas, mas ele se torna em grossas correntes, né? Que te prendem mais tempo. Correntes que podem prender um navio. É como a nascente do rio Amazonas, lá nas cordilheiras, se eu não me engano, peruanas. A nascente do rio Amazonas é tão pequena que uma criança pode entrar, mas essa nascente se transforma, por causa da soma dos seus afluentes, num rio que parece um mar, um rio caudaloso, intransponível, inadministrável. É o rio Amazonas. Mas ele começa com um filete d'água. O pecado vicia, segura, te submerge, te asfixia, te afoga. Ele te deixa mais tempo que você quer ficar. E por último, como aplicação, o pecado vai lhe custar mais caro do que você pode pagar. Ele tem consequências e às vezes nós não sabemos que o preço é tão alto. Bom, qual a esperança de um pecador assim? Um terrível inimigo que o espreita à porta. A esperança é Jesus. É confiar em Jesus. É entender que Ele morreu no seu lugar e que por meio dele você pode ser transformado. Por meio dele você pode matar o pecado. Então confiemos em Jesus, porque em nós
há mais misericórdia de Cristo do que pecado. Confie em Jesus, entregue-se a Ele. Que Deus te abençoe e que nós possamos, dia após dia, matar esse parasita, né? Talvez não, muita gente com medo do vírus. Você já está infectado, entendeu? É muito pior do que o coronavírus. Se você vai morrer pelo coronavírus, eu não sei, mas que o pecado já te matou, já causou estrago na sua vida, prejuízo já. Então fica isso, é loucura pelo coronavírus. Meu filho, você já está infectado, ó, desde que nasceu. Desde que nasceu, esse parasita está aí sugando você. Então pense nisso, tá bom? E se volte para Jesus.